Só que agora a gente já tem o nosso valor de B, né? Então, a gente vai manter o valor de B em todas, porque ele é constante. Então, nós vamos colocar 2 elevado a menos 1, mais 1, que é o valor de B. E a gente vai descobrir quanto que isso vale. Primeiro, a gente resolve o valor aqui da potência, que vai ser menos 1 mais 1 vai ser igual a 0. E com isso, nós vamos ter 2 elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 vai resultar em 1. Então, a gente descobriu o resultado de quando x for menos 1, que é o próprio 1, né? Só que positivo. E resolvendo a equação B, nós vamos ter o 2 elevado ao valor de x, que é 0, neste caso, menos 1. Menos 1, que é o valor de B. Menos 1 não, perdão, mais 1. Ah, eu confundi com a de cima. Mais 1. Então, com isso, nós vamos ter que vai ser 2 elevado à primeira, e qualquer número elevado à primeira é ele mesmo. Então, nós vamos ter que esse resultado é 2. E agora, fazendo o final, que é o valor de f menos 1 mais f de 0, nós vamos ter 1 mais 2, que é igual a 3. A gente vai somar esses dois, que vai resultar em 3. E então, a alternativa correta do exercício é a D. Gente, só para avisar, a gente começou a gravar a reunião, tá bom? Então, só para deixar todo mundo a par. E aí vocês podem, inclusive, ver depois da gravação, caso alguém tenha tido alguma dúvida. Bom, gente, esse é um exercício, eu espero que tenha ficado claro. Alguém tem alguma dúvida sobre ele ou sobre algum assunto tratado, que seria a potência, a questão de função, etc? Ó, fizeram uma pergunta. O 8 seria o x do f ou o x elevado, Mari? O 8, o valor de 8, não é nem o x elevado, o x de f. O 8 é aquilo que eu tinha explicado no início. O 8 é o valor de y. Quando a gente tem... Tá aparecendo aqui esse lado? Agora focou? Gente, o pessoal tá tentando tirar uma foto para poder colocar aqui para vocês no chat, tá? Para ficar melhor de enxergar. Qualquer coisa, enquanto a Alice estiver explicando dele, eu faço passo a passo mais organizadinho, que eu acho que fica mais fácil também. Eu acho que só tava difícil para eles enxergarem, Mari. Eu acho que tipo, eles estão tentando entender, ó. A primeira coisa que perguntaram para você é se o 8 seria o x do f ou o x elevado. Aí tem várias outras perguntas. O 8 não é o x do f nem o x elevado. Toda vez que a gente vai tratar de uma função, a gente tem o valor determinado de x no início, que é o f de x. Ó, o foco perdendo. Que é o f de x. Deixa eu vir para cá, no computador. Oi, gente, vocês vão me ver agora. Ai, eu não vou conseguir mexer aqui, mas bom. Ó, aqui no espelhamento, foquem no espelhamento, não foquem em mim. A gente tem o f de x. O f de x sempre vai ser o valor que determina o x na função. Então, por exemplo, aqui a gente tem f2 igual a 8. Quando ele nos dá f2, o 2, o valor que está entre o parênteses, é sempre o x. E o valor depois do igual é sempre o y. Então, o 8 seria o resultado da nossa equação. Entendeu? Acho que deu para entender? A pessoa que perguntou, se ficou alguma dúvida, pergunta de novo, que eu pensei em explicar de outra forma. Tem mais duas perguntas, ó. Uma é, tive dúvida na parte de descobrir o valor de B. Como que você achou o B, Mari? Para a gente achar o B, o que eu fiz a princípio? A gente tem que, quando o x vale 2, a gente vai ter o resultado da equação igual a 8, que eu vou fazer em outro canto, porque senão vai ficar uma bagunça. Ó, a gente tem que a equação, quando o valor de x, quando x for igual a 2, a gente tem que o resultado, que é y, vai ser igual a 8. Então, o que a gente faz? A gente vai substituir dentro da equação inicial que ele nos deu, que é 2x mais b. Com isso, a gente tem o valor de x, que é o valor que ele nos deu, que é igual a 2, e o b é o valor que a gente tem que descobrir para poder realizar a proposta seguinte do exercício. E com isso a gente vai igualar a y, porque em toda função, isso é uma coisa que tem que ficar muito bem marcada. Quando eu estava estudando para vestibular, eu tinha isso na parede, gente. F de x sempre vai ser igual a y, vocês têm que sempre lembrar disso. Então, toda vez que eles te derem um valor, quando tiver f, um número, igual a outro número, o número depois do igual sempre vai ser y. Então, você sempre vai igualar a equação que ele está te determinando. Para eu descobrir o valor de b, eu sei que o y é igual a 8, então o que eu fiz? Eu apliquei a regra de potência, onde as bases são iguais, então eu posso trabalhar só com os expoentes. Então, a gente vai ter aqui 8, certo? Aí, para eu descobrir o valor de b, o que eu fiz? Eu peguei esse 8 e pensei, qual o expoente
que vamos ter em 2, que resulte em 8, para que eu consiga trabalhar só com os expoentes das duas partes. Então, eu pensei, 2 elevado a 3 vai ser igual a 8. Então, eu posso substituir, porque é igual, são valores iguais, só que escritos de forma diferente. Então, eu mantive a mesma base para os dois e trabalhei só com os expoentes dele. Então, aqui eu vou botar o 2 mais b, e aqui eu vou botar o 3. Então, tipo, eu meio que eliminei isso, a princípio, para poder realizar essa equação pequenininha. A gente que vai ter que 2 mais b vai ser igual a 3, para eu poder trabalhar só com um pedaço. Eu eliminei essa parte para conseguir resolver isso aqui com mais facilidade. E também, assim, é a maneira mais fácil para você trabalhar com potência. Você sempre busca manter dos lados dos iguais a mesma base, que aí você consegue trabalhar com expoentes de uma maneira mais fácil. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que já englobou o que você respondeu agora. O João Vitor perguntou se você poderia retratar um pouco como você montou a função. Eu acho que é literalmente o que você acabou de explicar. Como eu montei a função. A função que você disse para descobrir o valor de B. Eu mantive as bases iguais para poder trabalhar só com a potência, que aí isso facilita muito o processo de resolução do exercício. Porque se você fosse manter as bases diferentes, ia ser muito trabalhoso e se deixar, você ia perder muito tempo de prova. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ó, deu para entender. A galera falou que beleza. Então vamos lá, que agora a Alice tem uma questão para poder ensinar para vocês. Para depois poder compartilhar. Tá tudo lá. Gente, vocês estão vendo o pessoal passando atrás, é porque a gente tá tudo na mesma sala, tá? Aí a gente tá compartilhando quase as câmeras aqui. Boa noite, pessoal. Eu vou desligar minha câmera, porque agora o foco vai ser só na minha apresentação mesmo, que depois eu vou disponibilizar para vocês. Pessoal, o exercício que eu separei hoje é a questão 21 da última prova. Vou ler aqui com vocês. A figura mostra um polígono A, B, C, D, E, F, G, H, com as respectivas medidas de alguns de seus lados. O polígono representa o tampo de uma mesa de escritório, em que os pontos C, D, G e H estão alinhados. A área desse tampo é... Essa é uma questão simples, mas que vai trazer alguns conceitos muito importantes para toda a prova de vocês. O primeiro passo que eu fiz foi dividir essa figura que nós não conhecemos em partes que são mais conhecidas. Então, ficou 4 retângulos e um triângulo. Depois, eu decidi pegar todas as medidas que ainda não estão evidenciadas aqui e colocar mais amostra. Então, por exemplo, esse lado aqui que mede 50, esse aqui de cima também vai medir 50. Vou mostrar na próxima página. Então, esse lado aqui mede 130. Então, esse daqui também vai medir 130. A mesma coisa vai acontecendo com os outros valores. Aqui nesse pedacinho, como nós sabemos que tudo isso aqui mede 130 e isso daqui mede 80, isso daqui vai ser justamente a diferença desses dois valores, então vai ser 50. A maior questão dessa etapa é justamente saber que no triângulo, esse valor aqui nós não temos. Então, nessa parte, eu decidi colocar só o x, e aqui fica x mais 50. No próximo passo, eu trouxe aqui algumas fórmulas que serão necessárias para vocês entenderem essa questão. A primeira é a área do retângulo, que vai ficar base vezes altura. Então, esse valor multiplicado por este. Depois, a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então, esse valor multiplicado por esse, e o resultado vai ser 2. Outra fórmula, conceito muito importante para vocês resolverem essa questão, é o Teorema de Pitágoras. Ele vai nos dizer que a hipotenusa, que é esse valor que está oposto ao ângulo de 90 graus, ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado, que são justamente esses dois lados que compõem o triângulo. Depois disso, eu decidi resolver e encontrar o cateto que está faltando do triângulo, para que a gente possa continuar com a questão. Então, o primeiro passo é colocar todos os valores que a gente já conhece na fórmula. Então, vai ficar 100 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, esse valor aqui, igual a 80 ao quadrado, que é o nosso cateto, mais x ao quadrado, que é justamente o outro cateto que a gente precisa descobrir para continuar resolvendo a questão.
Colocando todos os valores na fórmula e passando o 80 ao quadrado para o outro lado, subtraindo, vai ficar 100 ao quadrado menos 80 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Nesse ponto, tem um outro conceito que é bem útil na hora da prova, que no caso são os produtos notáveis, nesse caso a diferença de quadrados. Aqui nós temos dois quadrados sendo subtraídos. Então, aplicar esse conceito vai tornar mais rápido. É claro que vocês podem resolver isso manualmente, mas talvez tome um pouco de tempo, que é necessário para algumas outras questões da prova. Esse produto notável vai nos dizer que quando nós temos dois quadrados sendo subtraídos, a mais b multiplicado por a menos b vai ser igual a essa conta. Então, substituindo, vai ficar 100 mais 80 multiplicado por 100 menos 80 igual a x ao quadrado. Fazendo essa conta, vai ficar 180 vezes 20 igual a x ao quadrado. E resolvendo essa multiplicação, nós temos que x ao quadrado é igual a 3.600, e retirando a raiz, vai ser x igual a 60 centímetros. No caso, esse valor aqui que nós precisávamos vale 60 centímetros. Agora sim, a gente pode finalmente ir calculando todas as áreas de todas as figuras. Primeiro, na figura 1, a fórmula vai ser a área do retângulo. No caso, vai ficar 50, que é a base, multiplicado pela altura, que é 130. Então, vai ficar 6.500 centímetros quadrados. Já na figura 2, que é outro retângulo, vai ficar 120 vezes 50, que vai dar 6.000 centímetros quadrados. Na terceira figura, era uma figura que a gente não tinha um dos valores, que era justamente o x, mas agora a gente tem e a gente pode substituir. Vai ficar 60 mais 50, que no caso vai dar 110, multiplicado por 50, que vai dar 5.500 centímetros quadrados. Na figura 4, que era o nosso triângulo, que a gente também não tinha os valores, vai ficar o x, que é o nosso cateto substituindo, igual a 60, multiplicado por 80, tudo isso dividido por 2. Essa multiplicação vai resultar em 4.800, dividido por 2, 2.400 centímetros quadrados. A última figura que eu separei é também um outro retângulo. Nele, nós temos que a base vale 50 e a altura 80. Nesse caso, vai ficar 50 vezes 80, que é igual a 4.000 centímetros quadrados. Agora que finalmente nós temos todos os valores, a gente pode somar e obter o resultado final. 6.500 mais 6.000, mais 5.500, mais 2.400, mais 4.000, tudo isso igual a 24.400 centímetros quadrados, resultando na alternativa B como gabarito. Alguma dúvida, pessoal? Não, por enquanto, só o Gianluca tinha falado da questão anterior. Acho que não tem nenhuma dúvida. Acho que não. Vai mandar pra gente da apresentação aqui Tá bom. no chat. Pessoal, o link da apresentação vai estar no chat e agora é com o pessoal de física, né? Pessoal de química, perdão. Eles vão começar a resolver. Muito obrigada, pessoal. Bom, então, a gente vai apresentar por outro usuário aqui, e eu vou estar fazendo aqui as questões com vocês. Aí. Pronto, vocês estão vendo minha tela? Certinho? Tá em outro usuário. Bom, então tá bom. Aqui a gente trouxe 4 questões para a gente trabalhar com vocês, diferentes conteúdos. Porque química acaba caindo muitos conteúdos diversificados, a gente quis abranger uns 4 que caem com bastante frequência, né? Aqui a gente trouxe um conteúdo de química orgânica para começar. Então, bom, aqui a questão, ela pede o seguinte. A questão, ela dá a molécula orgânica do paracetamol. E ela dá uma historinha e pede para a gente analisar essa molécula.
ela pede para a gente analisar a classificação da cadeia carbônica do paracetamol. E ele dá algumas opções dentro das alternativas, né? Então, a gente vai analisar cada alternativa e cada classificação que ele dá. Na alternativa A, a primeira classificação que ele dá é de alicíclica. Na alternativa B, ele dá de alifática, na C, aromática. São essas 3 classificações que ele coloca aqui na questão, tá? Então, vamos lá. Alicíclica. O que é a alicíclica? Alicíclica é qualquer molécula orgânica que não tenha uma cadeia carbônica cíclica. Então, ela não tem uma bolinha. Ela não tem uma cadeia que abre e fecha em um mesmo ponto, certo? Então, nesse caso da questão do paracetamol, a gente vê que esse benzeno aqui, né, que é uma cadeia cíclica, ele é uma cadeia cíclica, então não seria alicíclica, então a gente já consegue eliminar a parte da alicíclica, que seria a alternativa A e a alternativa D, certo? Então, a gente vai para a alifática. A alifática é toda aquela cadeia de molécula orgânica que não tem um benzeno, um anel aromático, que a gente chama. O benzeno é essa estrutura aqui, ela sempre vai ser igual a isso aqui. Então, quando não tem essa estrutura aqui, a cadeia carbônica ela se classifica como alifática, certo? Muitos também classificam toda a cadeia carbônica que não tem um ciclo como alifática também. Então, acabam igualando essas duas definições. Mas, no geral, a alifática não tem anel aromático, que é esse benzeno aqui que a gente tem, certo? Então, essa molécula do paracetamol, ela não é alifática, certo? Isso a gente já elimina a B e a gente fica com a C e a E. Então, vamos para a terceira definição. Aromática. A aromática é o contrário da alifática. Então, é toda molécula que possui um anel aromático que possui um benzeno, certo? Isso aqui é a estrutura do benzeno. Então, essa molécula ela possui o benzeno. A molécula do paracetamol possui o benzeno. Então, a gente tem a alternativa C e a alternativa E como opção, certo? Bom, a próxima classificação seria heterogênea ou homogênea, que coloca na D e na E como diferentes, certo? Então, vamos lá. Classificação heterogênea é toda aquela molécula que apresenta outros tipos de elementos químicos no meio da cadeia carbônica. Então, em uma cadeia carbônica, onde todos os elementos presentes são carbonos, essa molécula ela é o quê? Ela é homogênea, porque ela não tem outros tipos de elementos no meio da cadeia. Enquanto em uma cadeia carbônica em que você tenha qualquer outro tipo, seja um nitrogênio ou um oxigênio, ela é uma cadeia heterogênea. E, bom, essa molécula do paracetamol, ela tem aqui, a gente consegue ver um nitrogênio no meio da cadeia carbônica. E um ponto importante aqui é que esse oxigênio, ele não conta com uma classificação heterogênea. Por quê? Porque ele não está no meio da cadeia carbônica. Todos esses aqui são carbonos. E não tem esse oxigênio não está no meio dela. Ela está, assim, na ponta. É uma molécula quase que separada, assim. Ele não conta para heterogênea. Só que esse nitrogênio, ele está entre carbonos. Por ele estar entre carbonos, ele está no meio da cadeia carbônica. E essa cadeia é classificada como heterogênea, já eliminando a alternativa E. E a gente já tem até a resposta aqui. Certo? Mas eu vou falar da última classificação, que é bem mais fácil, que é saturada e insaturada. São duas classificações que as alternativas colocam. E é basicamente insaturada. É toda aquela molécula orgânica que tenha ligação dupla ou ligação tripla. Aqui, nessa molécula, a gente consegue ver uma ligação dupla, muitas ligações duplas, na verdade, né? E se tiver uma ligação tripla na molécula, ela também apresenta como uma cadeia insaturada, certo? Então, o paracetamol ele seria uma cadeia insaturada, enquanto o saturado é totalmente o contrário. É quando a gente tem uma cadeia totalmente com ligações simples, né? Então, aqui,
essa cadeia aqui seria simples, não tem ligações duplas. Enquanto essa cadeia aqui, ela seria uma cadeia de ligações, uma cadeia insaturada, né? Que seriam ligações duplas. E se tiver tripla também, que tem 3 iscos, né? Ele também é insaturado, certo? E, bom, agora a gente tem a resposta e é basicamente isso. Vamos para a próxima questão, que a Mariana vai falar mais. Bom, As substâncias e a matéria, em geral, têm diferentes formas chamadas de estados da matéria. Os 3 estados da matéria mais comuns são sólido, líquido e gasoso. Estamos escutando aqui. Eu li só o enunciado da questão aqui, mas o que eu ia falar aqui é que os 3 estados da matéria são uma parte básica da química, mas que é muito importante para resolver as questões. E aqui ele deu até 3 figuras, e o que ele está pedindo é: um líquido é uma matéria que apresenta, e aqui temos 2 classificações, sobre o volume e sobre a forma desses 3 estados. E aqui eu fiz um resuminho sobre cada uma, só para a gente dar uma repassada geral. Primeiro a gente vai entender a estrutura sólida. A sólida seria representada por essas moléculas, né, todas grudadas, que seria justamente essa estrutura rígida. Eu penso sempre numa pedra de gelo. E aí, o que acontece? O que é o volume? O volume, você pode tentar até entender ele como a capacidade, tipo, por exemplo, se ele tem um volume fixo ou variável. Se ele tem um volume fixo, é que ele é rígido no sentido de que ele não consegue expandir nem contrair. Você não consegue modificar o espaço, aquele espaço que ele está ocupando. Então, aqui eu fiz até 2 exemplos. Por exemplo, aqui a gente tem essa pedra de gelo. Imagine que todos esses pontinhos aqui são essa mesma estrutura aqui, ó. Essa mesma estrutura. Você consegue expandir uma pedra de gelo? Você pega a pedra de gelo e expande ela? Não é possível. Então, ela não se expande. Não expande. E também você consegue diminuir o espaço em que um cubo de gelo ocupa. Você pega o cubo de gelo, aperta ele diminui, ele contrai. Você não consegue fazer essa contração. Então, ele também não contrai. Logo, o volume ele não é flexível, né? Você não consegue variar. Então, o volume de um sólido, ele é fixo. E agora a gente também tem que ver a classificação como forma. Eu também penso nessa mesma pedra de gelo, só que agora a gente está aqui no congelador. A forma é o recipiente que ela ocupa, digamos assim. Por exemplo, você tem aqui ela no formato assim do cubinho de gelo tradicional. Se você pegar e jogar esse cubinho de gelo dentro do congelador, não pode tirar do congelador, senão ele vai virar líquido, né? Então, tipo assim, dentro do congelador, ainda sólido, você pegar e jogar dentro de uma forminha de coração. Essa troca aqui, ela vai acontecer? A pedra de gelo vai se transformar numa forminha, num formato de coração? Não, ela vai continuar pedra de gelo. Você vai jogar ela dentro da forminha de coração, mas ela vai continuar ali o cubinho exatamente da mesma forma. Por quê? Porque ele não toma a forma do recipiente, ele também tem uma forma fixa. Ele não tem essa mudança. Então você consegue fazer essa mudança de uma pedra de gelo aqui em cubo para uma em formato de coração sem tirar do congelador? Não, você não consegue. Logo, a forma também é fixa. E aí, então, a gente tem que o sólido, ele tem tanto volume quanto forma fixas. Agora, o líquido, que inclusive é o tema central da questão. O líquido, ele também tem essas estruturas aqui grudadas, só que ele não é nesse formato todo quadrado aqui, em que tudo é sempre grudadinho. Ele tem um pouquinho mais digamos assim, flexibilidade, mas ele continua sendo sempre grudado assim. Então vamos lá. O volume, eu gosto de pensar nessa mesma ideia sempre de expande e contrai. Se você pegar aqui um copo de água e você colocar alguma coisa aqui que vai fazer pressão contrária, aqui você vai fazer uma pressão. O que vai acontecer? Se você vai conseguir, tipo, de fato, comprimir a água que está aqui dentro? Não. Ou se tiver um vãozinho aqui, você vai conseguir fazer com que a água saia, mas ela não vai comprimir, ela só vai sair pelos cantos. Ou se não tiver esse espacinho, o que vai acontecer é que o copo vai estourar. Mas você não vai conseguir diminuir o tamanho que a água ocupa. Então ela não consegue, ela não contrai. Então ela não
contrai. E agora, vamos ver se ela expande. Por exemplo, eu tenho 1 litro de água e eu vou querer aumentar esse mesmo litro de água. Não vai mudar. Eu tenho 1 litro de água aqui, eu vou continuar tendo 1 litro de água aqui. Eu consigo fazer isso aqui? Eu consigo fazer a água aumentar, sei lá, eu assopro ela que nem uma bexiga, ela vai aumentar? Não. Eu vou ser sempre a mesma quantidade. O que ela ocupa aqui, ela vai ter que ocupar nesse copo. Então, ela vai continuar parando aqui. É o mesmo copo. Então, ele vai continuar parando aqui. Eu não consigo expandir ela de nenhuma forma, estando no estado líquido. Então, ela também não expande. Logo, o volume do líquido também é fixo. Porque ele não contrai nem expande. E a forma? Aqui a gente tem uma diferença do sólido, porque aqui eu peguei vários recipientes. Eu tenho um recipiente aqui meio retangular, um em formato de triângulo e outro meio circular. Você vê, eu peguei aqui a mesma quantidade de água. Imaginem que é a mesma quantidade de água nesses 3 recipientes. Eu coloco a água nesses 3 recipientes e eles mudam de forma, não mudam. Esse aqui a água está ocupando mais ou menos essa forma, esse está numa forma mais de triângulo, esse numa forma meio círculo. Então quer dizer que ele consegue mudar de forma. O recipiente que ele ocupa molda também a forma que ele tem. Então, a gente consegue dizer que a forma do líquido ela é variável, porque ela se adapta ao recipiente. Então, vamos colocar aqui só variável. E aqui, só nessa aqui a gente já consegue matar a questão, né? Porque aqui a gente está perguntando sobre um líquido. Mas vamos só ver o gasoso, só para a gente ter também o completo dos 3 estados da matéria. O gasoso, a gente tem aqui essas bolinhas, as mesmas moléculas vistas anteriormente, só que separadas. Você vê que elas estão completamente separadas. Você vê que aqui ó, não tem essa ligação, elas estão aqui ó, flutuando pelo espaço livremente. E aí, a ideia do volume é essa aqui, ó. Eu coloquei elas dentro de um quadrado, que é uma caixa fechada. Elas conseguem expandir? Por exemplo, se eu colocar num quadrado maior as mesmas moléculas, elas conseguem tomar conta desse espaço? Conseguem, elas estão soltas, não tem nada, nenhuma estrutura presa. Elas vão passeando pelo ambiente. Então, se eu aumentar o ambiente, elas continuam aumentando o campo que elas vão ocupar. A mesma coisa, se eu diminuir, aqui eu diminui o ambiente e coloquei as mesmas partículas. Elas vão o quê? Reduzindo o espaço que elas ocupam. São as mesmas moléculas, mas elas vão se adequando ao espaço, vão ocupando espaços maiores ou menores. Então elas conseguem expandir? Sim. Elas conseguem comprimir, né? Sim. Então, o volume aqui, ele é variável. Você consegue alterar o espaço, o tamanho do espaço em que o estado gasoso ocupa. Logo aqui, ele é variável. E a forma? A forma é mais ou menos a mesma ideia do líquido. Aqui eu só coloquei um sistema, digamos assim, fechado, porque senão o gás ia sair, né? Então aqui, ó, é a mesma coisa. Eu tô num quadrado, ele vai se adequar ali ao tamanho à forma do quadrado. Tô aqui numa, sei lá, uma gosma, essa forma de gosma, ele vai se adequar também a essa forma de gosma. Ele vai pegar aqui, vai ocupar todo o espaço que está nessa forma de gosma e vai ocupar esse tamanho. E aqui um círculo com a mesma representação. Então, a forma do gás segue a mesma coisa do líquido. Ela também vai ser variável. E aí, após voltar dessa revisãozinha aqui sobre os estados da matéria, vamos ler as alternativas. Lembra que estamos falando sobre o líquido, que inclusive está aqui do cantinho, né? Fixo e variável. Vamos lá. O líquido é uma matéria que apresenta volume fixo e a forma do recipiente que contém. Aí, ó, pronto, matou. Volume fixo e forma do recipiente que contém. Forma o quê? Variável. Variável. Ih, ficou bem feio. Isso aqui. Deu para entender. Logo, já vamos marcar aqui. Letra A. Os outros dá para até continuar lendo, mas vai ser exatamente isso. Ó. Volume variável, já está errado. Volume fixo, ok. Forma fixa, errado. Volume e forma do recipiente que contém seriam variáveis, errado. E aqui, volume do recipiente que contém forma fixa, tá? Trocado, né? Ao contrário. E é isso. Alguma dúvida? Tem uma pergunta no chat. Perguntar, a pessoa não entendeu só a parte do volume fixo. Eu acredito que ela não entendeu o que é um volume fixo. É um volume fixo. É tipo assim, ó. Vamos voltar aqui que um sólido é um volume fixo. Imaginem, por exemplo, essa pedra de gelo que eu estava falando lá no começo.
Se você pegar essa pedra de gelo, ela é uma pedra ali dura, você não pode moldar o estado que ela tá, ela vai continuar sendo aquele sólido. Você consegue pegar ela e expandir? Tipo assim, você consegue aumentar é a mesma pedra, você tem, tipo, sei lá, você fala assim, mas você tem 1 quilo de gelo. Você consegue pegar esse 1 quilo e transformar numa coisa maior? Não. Ele sempre vai ter esse mesmo tamanho. 1 quilo de gelo vai ocupar sempre esse espaço aqui. Você não consegue deixar ele maior. Não consegue fazer essa expansão. E a mesma coisa para contrair. Você lembra que o sólido, ele tem essa estrutura aqui. Ele já está o mais grudado. Ele já está o mais grudado possível. Tipo assim, ó, ele está muito grudado. Ele não consegue grudar mais. Então ele está grudadinho o máximo que dá. Então ele não consegue contrair. Você não consegue deixar isso aqui menor. Porque senão meio que as partículas iam entrar uma dentro da outra. Isso não é possível. Então ele não consegue nem expandir, você não consegue aumentar uma mesma quantidade, nem contrair. Você não consegue diminuir porque ela já está aqui, ó, o máximo possível. Seria isso. Tranquilo? Entendido, Ricardo? Foi. Beleza. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão, que essa aqui eu manjo mais um pouquinho do que orgânica, né? Vamos lá. Essa aqui é uma questão simples de atomística. Então, eu vou ler a questão aqui. Sobre 3 elementos químicos, X, Y e Z, considere que X e Z são isótopos, tendo X o número atômico 50, X e Y são isóbaros, tendo Y o número de massa 98, e Y e Z são isótonos, tendo Z o número de nêutrons igual a 46. E ele pergunta, o número atômico de Y e o número de massa de Z são respectivamente, e dá as opções. Então, nessa aqui, primeiro, o que eu indico é descobrir todos os valores que você consegue. Vamos anotar então aqui primeiro. Ele dá um elemento X, um elemento Y e um elemento Z, certo? Esses elementos aqui, eles têm algumas informações dadas no texto. Então vamos lá primeiro com as informações que eles nos dão. Considere que X e Z são isótopos, tendo X o número atômico 50. Então, bom, como a representação é de número atômico, é um número que fica aqui embaixo e representa o número de prótons e elétrons que o átomo, que o elemento químico tem no seu formado, né? Então, o número de prótons que ele tem no núcleo e o número de elétrons que ele tem na eletrosfera, se estiver estável. Bom, aqui, então, o X, ele tem um número atômico 50. X e Y são isóbaros, tendo Y o número de massa 98. Bom, então vamos lá. O número de massa que fica em cima é 98 do Y, certo? E por último, o Y e o Z são isótonos, tendo Z o número de nêutrons igual a 46. Então, vou escrever aqui um N igual a 46. Então, ele nos dá 3 informações que vai nos fazer descobrir o resto. Bom, aqui a gente vai precisar de saber de alguns conceitos, que é o que ele fala aqui. Isótopos, isóbaros e isótonos. Bom, o que são isótopos? Isótopos, eles são todo elemento que possui o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Então, se um elemento A e um elemento B, esse elemento A e B, eles possuem o mesmo número atômico. Então, vamos lá. Aqui, o A, ele tem um número atômico 14 e o B tem um número atômico 14 também. Possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons no seu núcleo. Só que eles possuem massas diferentes. Sei lá. O A tem 46 e o B tem 47. O que significa que o B teria um nêutron a mais em seu núcleo. Isso eu vou explicar quando eu for explicar isótopos. Bom, esses são isótopos. Têm o mesmo número de atômico e diferente número de massa, certo? Bom, e agora vamos para isóbaros. Os isóbaros, eles são o contrário dos isótopos. Então, eles têm o mesmo número de massa e diferentes números atômicos, né? Então, por exemplo, o elemento A agora ele tem 46 de massa atômica e o elemento B tem 46 também de massa atômica, certo?
Só que o A tem 14 de elemento de número atômico e o B ele tem 15, Ai. né? Então, acontece que os elementos A e B, eles possuem diferentes números atômicos, porém iguais números em massa. E por isso eles são isóbaros. E os isótonos, para definir os isótonos, a gente vai precisar saber que o número de nêutrons no núcleo de um átomo, ele é definido como? Ele é definido como a massa atômica menos o número atômico, né, que é o número de prótons em seu núcleo, certo? Por quê? Porque a massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de massa menos o número de prótons nos dá o número de nêutrons, certo? E com isso a gente pode definir isótonos, que é a mesma coisa que os outros, basicamente, que são elementos de número atômico distintos e de massa distintas que possuem o mesmo número de nêutrons em seu núcleo, né? Então, números em que aqui o 46 e 14, o A, e o B possui, não sei, 15 e 47. Eles possuem diferentes números de massa e diferentes números atômicos. Porém, se a gente for fazer o cálculo de nêutrons aqui, que seria a massa menos o número atômico, ela daria exatamente igual. 32 aqui, não. Bom, 22. E nesse aqui, o B, ele também daria igual. 47 menos 15, que daria 22. Então, eles possuem o mesmo número de nêutrons. E isso torna eles isótopos. Então, agora sim, a gente pode continuar fazendo a questão. E agora é mais rápido que a gente já sabe os conceitos. Bom, considere que X e Z são isótopos. X e Z são isótopos, então eles têm o mesmo número atômico. A gente já tem um número atômico de X, certo? E ele é igual ao número atômico de Z que a gente não tem. Portanto, a gente pode concluir que o número atômico de Z é 50 também, porque é igual ao número atômico de X. Bom, indo para o próximo, X e Y são isóbaros. X e Y são isóbaros, então eles têm o quê? Eles têm o mesmo número de massa atômica. A gente não tem a massa de X, mas a gente tem a massa de Y. Portanto, X tem 98 de massa também, igual o Y, certo? E depois fala que Y e Z são isótonos. Y e Z são isótonos. Então, a gente tem o número de nêutrons, né, do elemento Z, mas a gente não tem o número de nêutrons do elemento Y. Só que aqui a gente pode descobrir a massa do Z primeiro, para depois descobrir o número de nêutrons do Y. Quer dizer, o número atômico do Y. O número de nêutrons dele, como eles são iguais, seria 46. E com isso aqui a gente consegue descobrir, por meio deste cálculo aqui, qual seria o número atômico de Y e a massa de Z, certo? Então, a gente consegue descobrir que 50 mais 46, né, que é o número de nêutrons mais o número atômico, né? Ele daria o quê? 96 de massa atômica. Enquanto a massa atômica do Y, que é 98, menos 46, ele vai dar o número atômico, né, do Y, que é 52. Bom, agora a gente pode sim ir para as alternativas, que ele pergunta o número atômico de Y e o número de massa de Z. O número atômico de Y foi o que a gente acabou de descobrir e o número de massa de Z também. Então, seriam esses dois valores, 52 e 96, fazendo com que a gente fique com a resposta A, alternativa A. E é basicamente isso. Agora a gente vai para a última questão. Bom, gente, a última questão é sobre densidade. Vou ler aqui. Suponha. Tem aqui, ó, uma dúvida. Tá? Como que virou. Opa, eu sumiu aqui. Calma aí, gente. Como que virou 96 o atômico de Z? Bom, eu ia perguntar as dúvidas no final, mas eu tive agora, sem problemas. Vamos lá. Em cima,
essa é a representação de qualquer elemento químico, né? O valor que está em cima é sempre igual à massa do elemento químico. Então, esse valor aqui é a massa atômica do elemento químico, certo? Sempre. Esse aqui também e esse aqui também é a massa atômica do elemento químico, que é o número de nêutrons mais o número de prótons no núcleo. E o número de baixo é o número atômico, é o número de prótons, é o número que representa ele. Então, o número atômico de Z que você falou não seria 96. O número atômico de Z é esse 50 que está embaixo. O número que está em cima seria o 96, que eu fiz pelo cálculo de nêutrons aqui, certo? Que ele dá o valor de nêutrons, né, no núcleo do Z aqui na questão, que é 46, e a gente descobriu que o número atômico de Z é 50, pela questão que ele fala que é isótopo de X. E X ele dá o valor de 50. E aí, a gente somando esses dois, a gente consegue descobrir a massa, que é isso que a gente queria, entendeu? Não é o número atômico, é o número de massa. Deu para entender? Bom, galera, última questão de química é sobre densidade. Vou ler o enunciado. Suponha 5 Beckers distintos, cada um contendo um líquido diferente, conforme a tabela que apresenta a densidade desses líquidos. Aí tem aqui 5 líquidos, né? E aí vamos ler aqui a questão. Um cubo com massa de 10 gramas. Eu sempre gosto de anotar os dados, gente. A primeira coisa que eu faço. Eu vou lendo e já vou anotando. Então, a massa aqui, ó, 10 gramas. E de aresta de 2 centímetros é adicionada a cada becker. Aresta de 2 centímetros. No caso, a aresta é essa faixinha aqui, né? Cada uma aqui é uma aresta. Então, ele está dizendo que é um cubo. Então, a aresta tem o mesmo tamanho em todos os lados. É de 2 centímetros. Ok. Espera-se que o cubo flutue nos beckers que contém. E aí a gente tem que ver aqui. Ele deu pra gente a massa e o tamanho da aresta, que a gente consegue calcular o volume com isso. Porque basicamente o volume é isso aqui. É isso aqui. É a multiplicação dessa aresta por essa aresta por essa aresta. Seria a área vezes a profundidade, né? Seria a altura, enfim. Então, basicamente, se aqui é 2, aqui também é 2, aqui também é 2, enfim, todas as outras são 2. Basicamente, a gente multiplica por 3, né? Você multiplica essa com essa com essa. Então, ficaria aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Que a gente tem aqui, que é igual a 8 centímetros cúbicos, né? Que a gente multiplicou aqui por 3 vezes, são centímetros cúbicos. E aí ele deu, então, a massa e o volume, e ele quer que a gente saiba o que vai flutuar, esse cubo vai flutuar em que líquidos, quais líquidos, né? Desses aqui. O que acontece é que para flutuar, a gente tem que ter uma noção de densidade. Quanto menos denso, significa que ele é mais leve para uma mesma quantidade de massa, o que significa que ele flutua com líquidos mais densos, que são mais pesados. Então, assim, se ele é mais leve que um líquido, ele flutua. Se ele é mais pesado que um líquido, ele afunda. Então, basicamente, para a gente saber isso, desse mais pesado e mais leve, no caso seria mais denso e menos denso, a gente vai comparar com essa tabelinha aqui. Então, a gente precisa descobrir quais valores, para ele flutuar, significa que ele tem que ser menor que os valores aqui. Então, a gente tem que ver quais valores ele vai ser menor, que significa que é os líquidos em que ele flutua, se ele é menor do que o líquido que está aqui. Vamos lá, primeiro a gente vai calcular a densidade. A densidade, inclusive até anotei aqui, é a quantidade de matéria, massa, que existe em certo espaço, volume. Então, é a massa que está dentro de um espaço, né? A quantidade de matéria que está dentro do espaço. Vamos lá, a gente tem as informações aqui, né? Massa e volume, eu só vou colocar aqui na fórmula. Essa aqui é a fórmula da densidade, tá? É literalmente a massa dividida pelo volume. Vamos lá. Então, a massa é igual a 10. Também é muito importante sempre olhar a unidade de medida, mas nesse caso ele já deu na unidade certa. Se você ver aqui, ele está em grama por centímetro cúbico e justamente a gente tem aqui medidas em grama por centímetro cúbico. Então não precisa fazer nenhuma alteração de unidade. Então a gente só copia aqui, ó, 10 gramas dividido pelo volume, que a gente descobriu que é 8 centímetros cúbicos. Isso aqui, galera, vai dar... Você pode até simplificar ainda, 5
por 4, mais isso aqui vai dar 1,25, tá? E aí, 1,25 gramas por centímetro cúbico. E pronto, essa aqui é a densidade do nosso cubo. O que a gente vai ter que fazer com essa densidade é basicamente comparar com essa tabela. Então, sempre que essa densidade aqui for menor que algum valor da tabela, significa que ele flutua, né? Porque é exatamente isso. Se for menos denso, ele flutua. Vou anotar aqui. Ele flutua. Se for mais denso que algum líquido, ele afunda. Então, vamos lá. Gravem aí. 1,25. 1,25 é menor que 0,70? Aqui? Não. Ele é maior, né? 1,25 é maior que 0,70. Logo, aqui ele afunda. Porque ele é mais denso. Se ele é mais denso, ele afunda. E 0,79? 0,79 é a mesma coisa. Ele continua sendo maior, ele afunda. 0,92. 0,92 é menor do que 1,25. Significa que 1,25 é maior, logo afunda. Agora, chegamos à parte interessante. 1,25 é menor ou maior que 1,26? É menor, né? Se é menor, significa que ele flutua. 1,25 é menor, flutua. E 1,48? Menor também, flutua. Pronto. Ele queria saber o quê? Espera-se que o cubo flutue os Beckers. Aqui, ó. Temos as duas respostas. No de glicerina e clorofórmio. Só achar essa alternativa. Primeira alternativa, gasolina e clorofórmio. Não, gasolina, ele afunda, ele não flutua. Gasolina e óleo de cozinha. Os dois, ele afunda. Óleo de cozinha e acetona, os dois, ele afunda. Glicerina e clorofórmio. Aqui, matamos a questão. Glicerina e clorofórmio. A última só para ver aqui, ó. Clorofórmio ok, mas acetona, ele afunda. E a resposta, então, letra D. Alguma dúvida? Nenhuma. Ok, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida de orgânica dessa primeira questão aqui e quiserem perguntar. Deixa, gente, muito obrigada. Agora vamos para a física, gente. Ou fora que eles explicaram bem. Vamos lá, gente. Então vamos lá, pessoal. Tá saindo normal? Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui começar agora com a parte de física. Então, aguardado, apesar de todo mundo ter explicado super bem essas outras partes. Vamos lá se a gente vê se consegue chegar no nível deles. Vamos lá, já vou compartilhar aqui a tela, tá? Vou derrubar vocês, tá? Aqui. Apareceu? Obrigado, viu? Então vamos lá, pessoal. Já iniciando aqui, né? Como nós já comentamos, parte live de física agora, né? Dia 27. Vamos iniciar aqui mais ou menos no mesmo modelo que a gente fez na semana passada. De novo, uma prova de conhecimentos gerais, seguido por várias questões, né? De todas as matérias do ensino médio, do ensino fundamental, sendo que de física temos 8 questões. E no caso do vestibular desse segundo semestre, para o segundo semestre de 2025, as questões vão ser A1 até A8. Isso daí é normal para todos os semestres, tá bom? Toda vez as questões vão ser 1 até 8, desde a época que eu fiz. Isso já tem uns 2 anos. Então já é assim faz tempo, tá? Já tem 3? Desculpa, pelo amor de Deus, vocês estão vendo, né? O tempo passa que vocês nem percebem. Mas tá bom. E para cada curso que vocês forem, o edital ele vai ter informando os pesos diferentes de cada matéria. Então, por exemplo, para a gente de engenharia, o física tinha um peso maior. Então tem que ficar aí de olho para saber quais são as matérias que vão ter maior peso, tá bom? Então vamos lá começar. Aqui o Melo vai começar a apresentar para vocês a primeira questão, tá? Deixa eu só fechar o microfone.
Beleza, gente. Vou começar aqui a primeira questão. Tá me escutando? Todo mundo? Beleza. Ó, questão 1. Um motorista conduz seu veículo por uma estrada reta com velocidade escalar constante igual a 90 km por hora. Sabendo que no início do percurso o veículo se encontra no quilômetro 15 e que o destino dessa viagem está no quilômetro 285, o tempo necessário para essa viagem é de... Bom, é uma questão simples de movimento retilíneo e uniforme. Primeiro a gente vai pegar os dados da questão. A gente viu que a velocidade é constante, de 90 km por hora. O espaço inicial é 15 km, o final é 285. O que ele quer saber é o tempo necessário para essa viagem. Aqui a gente consegue resolver de um jeito muito fácil, passando muito rápido por essa questão, porque a gente sabe a fórmula que V igual a ΔS sobre ΔT, então a gente só vai substituir os valores. Pode passar aí, por favor. Aqui está toda a conta já colocada aqui nos slides. Então, V igual a ΔS sobre ΔT, V igual a S1 menos S0, ΔT igual a S1 menos S0 sobre V, e aí a gente vai colocando os valores aí. A gente descobre que o ΔT é de 3 horas, letra B. Beleza. Então agora vamos já para a segunda questão, né? Já vou começar aqui, só um toque. Aqui a gente pegou algumas questões. Opa. Perguntaram se tem alguma possibilidade de aplicar outra fórmula da cinemática nessa primeira questão. Então, você pode descobrir de outras formas o resultado dessa questão. Inclusive, as fórmulas de movimento retilíneo uniformemente variado funcionam, mas a aceleração é zero. Então, você vai acabar meio desconsiderando e você vai chegar na fórmula que a gente colocou aí. Então, os outros meios para você chegar nessa mesma resposta acaba passando por isso aí que eu acabei colocando no slide. Basicamente isso daí. Eu não sei se eu respondi muito bem a pergunta. S igual a S0 mais VT é a mesma coisa que VM igual a ΔS sobre ΔT? Exatamente. Uma equação parte da outra. Inclusive, a gente consegue fazer nessa segunda linha ali, ó. Tem o V igual a ΔS sobre ΔT. Na segunda linha tem V igual a S1 menos S0 sobre ΔT. A partir dessa segunda aí, a gente pode fazer a fórmula que você mandou no chat, Ricardo. Eu acho que as perguntas foram respondidas. Se não foram, por favor, mandem o que vocês não entenderam a respeito da minha explicação. Beleza. Legal, então vamos agora para a segunda questão, tá? Só um toque. A gente pegou aqui as questões desse último vestibular que teve. A gente pegou algumas das 8 questões, tá? Para a gente apresentar aqui. Foram 6, então a gente vai apresentar quase que a prova inteira desse último semestre, tá bom? Então vamos lá, agora para a segunda questão. Após ser carregado com combustível a ser transportado, um caminhão-tanque deixa a refinaria e viaja por 3 horas com velocidade constante de 80 km por hora até o posto que receberá sua carga. No posto, o processo de transferência do combustível demora 30 minutos e, terminado, o caminhão retorna pelo mesmo trajeto até a refinaria em 2 horas e 30 minutos. Considerando toda a viagem da saída da refinaria até o momento de retorno do veículo, a velocidade escalar média desse caminhão-tanque corresponde a... Então vamos começar aqui, ó, já pegando aqui aquela dica que deram para química. Outra coisa que eu também gosto de fazer muito é anotar todos os dados. Então aqui, ó, a gente já pega ΔT0, que é o tempo inicial, foi de 3 horas, velocidade inicial foi de 80 km por hora, o tempo trajeto 30 minutos, né, o tempo de abastecimento na parada, e o ΔT1 foi de 2 horas e meia. Ok? Então, com isso, a gente precisa entender qual que é o que ele quer. O que ele quer é o VT, no caso, é a velocidade total. Então, vamos começar aqui. Analisando, ele fala sobre trajetos, né? Então, ele primeiro vai de um canto para o outro e depois desse mesmo canto para o começo. Então, ele tem um primeiro trajeto, que seria exatamente usando a mesma fórmula dessa anterior, mas aí já aproveitando o gancho da pergunta, é sim possível utilizar essa outra fórmula, mas ela vai acabar resultando nesse mesmo formato. Então, é possível, mas as duas acabam
caindo no mesmo caminho, sabe? Então vamos começar aqui, né? Usando a mesma fórmula. V0, que é a velocidade inicial, igual a ΔS por ΔT0. Aqui a gente pega os valores, né? Vai trocar, fazendo que ΔS é igual a V0 vezes o ΔT0. E assim, trocando os valores, a gente vê que 3 é vezes 80 igual a ΔS de 240 km. Legal. Só que nisso tem o tempo de volta, né? Que daí é o segundo trecho. Mas ele fala que é do ponto final voltando. Ou seja, é exatamente o mesmo caminho. A velocidade a velocidade vai ser a mesma. Então o caminho ele vai ser o mesmo, o trecho. Com isso vai dar 240. Analisando esses dois, a gente consegue o trecho completo. Trecho completo, a gente vai usar essa fórmula. Velocidade total é igual a 2 vezes o ΔS para conseguir a distância total. Como os dois trechos são a mesma coisa, a gente pode só multiplicar por 2. Ou então somar 240 com 240, vai dar na mesma. E o tempo, a gente leva em relação o tempo total, ou seja, o T0 é igual a 3 horas, o TP, que é o tempo de parada, que foi de 30 minutos, 0,5 horas, e o T1, que foi de 2,5 horas, que foi na volta. Então, com isso, a gente consegue a velocidade total. 2 vezes 240, 480. 2,5 mais 0,5, 3. 3 mais 3, 6. 480 por 6, velocidade total igual a 80 km por hora. E assim a gente identifica que a resposta da questão é a C. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar aí, tá? A gente vai dar um tempinho e daí já passa para a próxima. Bom, aqui nós temos a questão 3 da prova. Um carro é resgatado de um barranco por uma caminhonete, utilizando-se uma corda ideal. Em dado momento, a caminhonete, a corda e o carro encontram-se em repouso, como mostrado na figura. E aí está a imagem. Sabendo que as rodas do carro estão livres, que o carro tem massa de 1.400 quilos, que seno de θ e cosseno de θ valem, respectivamente, 0,4 e 0,9, e que o valor da aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, na situação da figura, a intensidade da força da tração da corda é de... Bom, o primeiro vetor de força que a gente consegue colocar é o peso. A gente sabe que tem um vetor de força puxando que o carro está fazendo para trás, e é esse que a gente quer descobrir, mas o que a gente tem o valor mesmo, agora, por enquanto, é o peso, que é essa seta aí que está apontando para baixo. Bom, a gente pode fazer a projeção das forças. Vai ter a força que é paralela ao barranco, que é essa força F que a gente quer descobrir, e vai ter outra força, que é o PY, que é a força perpendicular ao barranco. Certo, a gente pode fazer um triângulo a partir disso daí. O ângulo θ vai estar lá em cima. E aí, para mostrar que está lá em cima, a gente pode pegar esse triângulo que seria formado ali embaixo. É que não consigo apontar aqui porque está no slide, mas ali onde está o ângulo θ e onde está a linha do barranco e o P, o vetor P, a gente está formando um triângulo. Então a gente pode fazer o ângulo oposto ali, imagina como se fosse o ângulo alfa, um ângulo a mais ali. Esse ângulo alfa está lá em cima. O PY está formando. O PY é perpendicular ao barranco, então ele tem um ângulo de 90 graus. Então em cima vai ser o ângulo θ. E aí a gente tem a força, peso, que vai ser a massa do carro vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, que vai dar 1.400 quilogramas vezes 10. E então a gente já achou o peso, pode passar para a próxima parte. Bom, a gente, para encontrar a força F, que está empurrando o carro para baixo, a gente faz o seno de θ, vai ser igual ao F sobre P. Isso é uma relação trigonométrica. E o triângulo tá lá em cima na ponta, desenhado. E a gente acaba encontrando que 0,4 igual a F sobre 14.000. E F igual a 0,4 vezes esse valor que a gente acabou de encontrar, que é a força-peso. F igual a 5.600 newtons, que é 5,6 kilonewtons. Letra A. Beleza, tem uma
questão aqui. Já foi respondida? Ah, beleza. Então tá joia. Tá bom. Então vamos continuar aqui, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, podem ir mandando aí no chat, que agora a gente vai só passar aqui e daí já responde todas as dúvidas, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. Questão 4. Uma pequena carreta de massa total igual a 600 km, que se movia com velocidade... Nossa, perdão. Ai, Jesus. 600 kg, que se movia com velocidade constante de 20 metros por segundo. Sabia que tinha visto com M, tá vendo? Desengatou-se do automóvel que a conduzia. A carreta permaneceu em movimento retilíneo desacelerado até parar completamente após percorrer 100 metros. Supondo que a desaceleração da carreta tenha sido constante, o valor absoluto da força resultante que atuou sobre a carreta, do momento do seu desengate até parar por completo, teve intensidade de... Então vamos começar aqui, né? De novo, pegando aqui todos os valores, né, que a gente conseguiu. A massa sendo de 600 kg, velocidade de 20 metros por segundo e o ΔS de 100 metros. Então nisso a gente já pega e daí consegue passar aqui para a informação de fato. Aí sim, usando aquela fórmula, hein? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, ou seja, a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Legal. Com isso a gente já vem e altera todos os valores. Lembrando, o que ele quer é que seja uma desaceleração até o momento de parada. Por isso, a velocidade final se torna zero. 0 ao quadrado igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que a aceleração é exatamente o que a gente precisa descobrir, vezes o 100, que é a distância percorrida. Legal. 400, aqui a gente vê a exponenciação, né? 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 20 vezes 20 igual a 400. Mais 2 vezes 100, 200. 200A. A gente altera os valores também. 400 vai passar para o outro lado, portanto, menos 400 sobre 200. E com isso a gente consegue a aceleração. O texto acabou deixando em maiúsculo, mas ok. Aceleração de menos 2. Legal, vamos seguir aqui. O que ele quer é a força. Por isso, a força a gente vai usar exatamente massa vezes a aceleração. Mas a força, ela nunca pode ser negativa. Você nunca tem uma força negativa. Você simplesmente vai exercer uma força sobre o objeto, sobre o que estiver lá, sobre o objeto. Então, por isso, ele vai ter o módulo, para indicar exatamente que ele vai ser o valor positivo. 600, né, sendo a nossa massa, 600 kg, vezes exatamente a aceleração, de menos 2. Com isso, a gente vai conseguir a força de menos 1.200. Mas lembrando, como a gente precisa exatamente de ter o valor positivo, assim como está sendo demonstrado ali, a intensidade sempre vai ser positiva. Por isso, o módulo vai deixar em 1.200 newtons. E com isso, a resposta é a B. Certo. Questão 5. Essa aqui é uma questão fácil, uma questão simples, é uma questão que, assim, é de decoreba. Se você decorar a fórmula aqui, você faz a questão rapidinho, em 1 minutinho tá pronta, 30 segundos tá pronta, sabe? Ó, uma alternativa de lareira que dispensa a existência de chaminé é a lareira ecológica. Com essa lareira, durante as horas em que a chama fica acesa, é possível manter um pequeno ambiente aquecido a uma temperatura de 22,5 graus Celsius, sem fuligem e com poucos gases resultantes. Se essa lareira for utilizada nos Estados Unidos, onde a temperatura é geralmente expressa em graus Fahrenheit, a temperatura igual a 22,5 graus Celsius corresponderá a... Bom, a parte de explicação já está a resposta aqui. É um exercício de conversão de temperatura. E aqui já está a fórmula. É meio que decorar. Para poder explicar sobre isso daí, tem que pegar um pouco de teorema de Thales e mostrar como é que a gente faz a relação dessas temperaturas. E é bom decorar, porque se você tentar fazer isso na prova, você vai acabar demorando bastante. Por isso que, às vezes, decorar a fórmula é muito bom, além de entender como é que ela funciona. Então, vamos lá. A temperatura em graus Celsius sobre 5 vai ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. E aí, a gente tem a conta, 22,5 sobre 5 igual a F, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. F igual a 9 vezes 22,5 sobre 5 mais 32. F igual a 40,5 mais 32. F igual a 72,5 graus Fahrenheit.
que é a letra C. Questão rapidinha. Legal, então agora vamos lá para a última questão já, né? Vamos já começar aqui, mas se tiver alguma dúvida, podem mandar aí no chat, tá? Um corpo P encontrava-se carregado com carga elétrica de valor menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Após um processo de eletrização, o corpo P recebe 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons de um corpo Q. Sabendo que a carga elétrica de um elétron vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, a carga final do corpo P, após receber os elétrons do corpo Q, passa a ser de... Vamos já pegar aqui, ó, a explicação começar e já pegar os valores todos. QI, ou seja, a carga inicial sendo de menos 4 vezes 10 elevado a menos 6. Ali ele também identifica que tem o corpo P recebe 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então ele tem o valor N de 5 vezes 10 a 13 elétrons. E a carga de E igual a carga do elétron igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, vamos já começar aqui e fazer o cálculo. Para isso, a gente precisa entender primeiro qual que é a carga dos elétrons. A gente lembra que tem 5 vezes 10 a 13, né, ou seja, N elétrons, com carga QE. Com isso, a gente só multiplica os dois. Faz aqui, né, menos 1,6 vezes 10 a 13, vezes 5, vezes 10 elevado a menos 19. E com isso, fazendo tudo isso, a gente consegue aqui menos 8, que é um menos 1,6 vezes 5, vai dar menos 8, vezes 10 elevado a. E daí aqui a gente simplesmente soma os dois, fazendo 13 mais, né, fazendo a soma dos dois, 13 menos 19. Com isso a gente consegue que a carga dos elétrons, de todos os elétrons do exercício, é menos 8 vezes 10 elevado a menos 6. E daí com isso a gente já vem para a carga final, que é a carga após a eletrização. QF, carga final, igual a QI, carga inicial, mais a carga dos elétrons. Com isso, menos 4 vezes 10 elevado a menos 6, que é o QI, mais, ou seja, a soma dos dois, né? Menos 8 vezes 10 elevado a menos 6. Como os dois é menos 6, a gente simplesmente repete, fazendo menos 4 menos 8, que vai dar menos 12, vezes 10 elevado a menos 6. E com isso, a gente consegue que é a letra E. Bom. Então vamos lá. Vamos responder as perguntas, depois a gente só finaliza aqui. No outro? Uhum. Deixa eu fechar aqui, certo? Bom, aqui tem uma pergunta no chat. Calma aí, deixa eu tentar achar. Por qual motivo o 9 sobe para realizar a multiplicação com 22,5? Bom, a gente está meio que passando para o outro lado, mas o princípio disso daí é multiplicar os dois lados por 9. Você está multiplicando 22,5 vezes 9, e aí do outro lado você também está multiplicando por 9. F menos 32 dividido por 9 vezes 9. Esse 9 vai cortar com outro 9. Se você vai dividir 9 por 9, vai ficar 1. Então vai ser 1 vezes F menos 32,5, e o outro lado vai ficar só 9, porque não tem outra coisa para poder cortar com ele. É por isso que ele passou para o outro lado. Basicamente isso. A próxima pergunta é: eu poderia multiplicar o valor de graus Celsius por 1,85, que equivale a graus Fahrenheit, e somar a 32? Bom, é uma boa alternativa. Você tem, não exatamente 1,85, você tem C sobre 5, que é a temperatura em graus Celsius sobre 5, você vai multiplicar por 9 ali do primeiro lado, ele vai ficar 1,8, se eu não me engano. 1,8. E aí tem o 32, você vai somar 32 de um lado. Então não é 85. Mas também é uma boa alternativa, você consegue simplificar a fórmula para ficar mais rápido para você. Tem gente que consegue fazer melhor desse jeito, mais rápido desse jeito, né? E tem gente que consegue fazer mais rápido de outro. Isso aqui é a mesma fórmula, só que é um jeito sem casas decimais, para poder ficar fazendo conta, sabe? Beleza, tem outra pergunta aqui? Porque o 9 está dividindo o graus Fahrenheit, passando para o outro lado, ele multiplica o grau Celsius. Acho que foi essa pergunta que eu respondi também já, né?
Gabriel, que perguntou das notações científicas, da questão 6 ou da questão 5? Acho que é vocês, que é a única que tem. A questão 6. Vou responder aqui. Realmente está invertida, peço perdão, foi erro de digitação mesmo. Mas assim, nesse caso não vai fazer diferença, tá? É sempre bom você colocar assim, certinho, né? Mas como isso daí é só uma multiplicação de todos com todos, não vai fazer diferença nenhuma. Da mesma forma, você está multiplicando menos 1,6 com o 10 elevado a menos 19. Da mesma forma, você está multiplicando 5 com menos 1,6, sabe? Nesse caso, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, de fato, é sempre bom você prestar atenção para deixar assim. Peço perdão aí, foi erro de digitação mesmo, mas boa observação. Mas nesse caso não vai fazer diferença, tá bom? Ah, obrigado, agradeço. Coração bom. Legal. Então, aqui, ó, só para finalizar, vamos dar uma repassada aqui, ó, da mesma forma que a gente mostrou, né, nas outras lives. O site do Nave, temos o link aqui embaixo, e acredito que a Bia está mandando no chat também. Então, aqui a gente tem todas as informações, diretório, cartilha de redação, incidência por matéria, dicas de estudo, tudo isso, tudo que a gente apresentou, e vocês podem aproveitar a hora que quiser, tá? E também temos o nosso e-mail do nave@cefsa.edu.br, que vocês podem mandar o e-mail lá com qualquer dúvida que tiverem, que nós vamos responder, que estamos aqui para ajudar exatamente vocês, tá bom? Então, acredito que seja isso. Então, a gente agradece muito pela atenção e esperamos que tenha ajudado vocês nessa trajetória que sabemos que é meio complicada, mas todos vocês vão passar por isso e vai dar muito bom. Bom, gente, como a gente citou, eu coloquei aqui no chat mais uma vez o site do Nave. Então, muitas das questões, inclusive, que vocês viram hoje da galera apresentando, foram retiradas de vestibulares que já estão lá. Tá? Caso vocês tenham mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Essa foi a nossa última live antes do vestibular, que já tá aí na porta de vocês, né? Só teve uma live que a gente não gravou, que a gente esqueceu, mas todas as outras que estão sendo gravadas são disponibilizadas para vocês depois. A gente deseja que a prova seja incrível, que vocês possam usar tantas dicas que a gente deu lá na primeira live, né, que era para conhecer sobre o vestibular, até durante esses outros dias de encontros com vocês. Que vocês possam ir tranquilos, relaxados. A gente já passou pela mesma coisa, a gente sabe como é. Mas que seja um momento mais leve para vocês, que a gente tenha ajudado pelo menos um pouco, tá? E agora a gente tá animado para ver vocês aqui a partir de fevereiro do ano que vem. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, comentário? Não? Ah, aqui, ó. A pergunta que eu queria fazer é se terá lives para o vestibular do segundo semestre. Bom, gente, o NAVE, ele já está há uns 2 anos e meio, 3 anos em funcionamento, né? Então, assim, provavelmente a gente tem aí uma equipe para poder seguir nos próximos semestres, tá? Então, alguns rostos, inclusive, que vocês viram nesse semestre, provavelmente semestre que vem vão estar aqui, mas a gente espera que já semestre que vem vocês estejam aqui para poder ajudar os próximos vestibulantes, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então tá bom, gente. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Façam um ótimo vestibular e a gente se vê a partir de 2026. Obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite. Até a próxima, galera. Boa noite, boa prova para todo mundo, pessoal.